Sequência de atividades 2, aulas 1 e 2, investigando frações, decimais e porcentagens. Página 73. Como são os domicílios dos brasileiros? Leia e analise os dados apresentados na pesquisa a seguir. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua é uma pesquisa que o IBGE faz todo ano, com um certo número de domicílios, para descobrir várias características dos brasileiros e de suas moradias. No Brasil, existem 72 milhões de domicílios. Desse total, 86% eram casas e 14% apartamentos. Desses domicílios, em 2019, 73% eram próprios, os alugados eram 18% e os cedidos 9%. Quer saber quantos domicílios têm acesso a esses serviços? Vamos lá. Primeiro serviço, Rede Geral de Distribuição de Água. 86% dos domicílios estão ligados à Rede Geral de Distribuição de Água. Porém, ainda existe um grande número de moradias que não conta com esse serviço fundamental para a saúde e bem-estar das pessoas. Rede Geral de Esgotamento Sanitário ou fossa ligada à rede. 68% dos domicílios do Brasil podem contar com esse serviço, mas ainda existem muitas pessoas sem esse acesso. A ausência desse serviço pode trazer perigos para as pessoas porque elas ficam expostas a muitas doenças, devido ao esgoto a céu aberto. Energia elétrica. 99,8% das moradias do país possuem energia elétrica, seja fornecida pela rede geral, seja por fonte alternativa. Lixo coletado diretamente por serviço de limpeza. 84% dos domicílios do país podem contar com coleta de lixo. O IBGE também investiga a existência de alguns bens nos domicílios, ou seja, quantas moradias possuem geladeira, máquina de lavar, roupas, motocicleta e automóvel. Vamos conhecer essas informações. 98% dos domicílios possuíam geladeira. 66% dos domicílios possuíam máquina de lavar roupas. 23% dos domicílios possuíam motocicleta. 49% dos domicílios possuíam automóvel. Página 74, agora de acordo com o texto, responda. Pergunta A. O que significa IBGE? Então, IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Qual é a função desse instituto? Principal fornecedora de dados oficiais do nosso país. Então, é um instituto de pesquisa. Todos os dados oficiais é esse instituto de pesquisa que realiza. Na pergunta B, o que você entendeu dessa pesquisa? Então, vocês podem dar respostas pessoais, eu vou escrever uma resposta geral aqui. A pesquisa mostra dados das moradias brasileiras, como saneamento básico, energia elétrica, bens nos domicílios, quantas moradias possuem geladeira, máquina de lavar, motocicleta e automóvel. Quais os números que aparecem no texto? Então, tem vários números que aparecem no texto. Então, tem lá, 72 milhões, 86%, 14%, 2019, também é número, 73%, 18%, 9%, 86%, 68%, 99,8%, 84%, 98%, 66%, 23% e 49%. Então, vocês vão relacionar todos os números, os valores numéricos que aparecem. Tá? D. Qual é o nome do número acompanhado por esse símbolo aqui? Então, esse símbolo aqui ele se chama porcentagem ou percentagem. As duas formas estão corretas. E, o que você entende por porcentagem? Então, porcentagem, ele deriva de porcento. Então, quer dizer, 25% quer dizer 25 em 100. 10% quer dizer 10 em 100. 30% é 30 em 100. Então, se deriva do porcento. A F. Escolha no texto pelo menos 4 números representados na forma percentual. Então, tem vários números escritos na forma de porcentagem. E registre. Então, eu coloquei aqui 14%, 84%, 98%, 66% que aparecem no texto, mas aparecem outros valores também. Continuando, na página 74, questão G.
É possível transformar esses números que você escolheu em uma fração? Em caso positivo, transforme-os. Explique com suas palavras como você realizou as transformações. Então, sim, eu escolhi lá 14%. Então, se eu escrever na forma de fração 14%, vai ser 14 sobre 100. 84% vai ser 84 sobre 100. 98%, 98 sobre 100. 66%, 66 sobre 100. Então, essa é a representação fracionária. Então, como que você realizou essa transformação? A própria leitura da porcentagem já dá para você identificar a fração. 14%, 14 sobre 100. Na H, transforme em decimal os números que você escolheu em fração na letra anterior. Explique com suas palavras como você realizou as transformações. Então, aqui, ó, 14%, ele está dividindo por 100. Então, para mim representar na forma decimal, quando eu divido por 100, eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, eu conto aqui, 1, 2, 0, então 0,14. Então, dá 14 centésimo, é a mesma coisa que 14%. 84 sobre 100, vou contar 2 casas, 1, 2, vai ficar 0,84. Então, 84 centésimos é a mesma coisa que 84%. 98%. Volta 2 casas, vai ficar 0,98, que é igual a 98 centésimo, que é a mesma coisa que 98%. 66%, 66 sobre 100, desloca a vírgula 2 casas, vai ficar 0,66, que é a representação decimal de 66%. Então, como que a gente faz essa transformação? É a divisão do numerador e o denominador. Se eu dividir 14 sobre 100, vai dar esse número decimal aqui. Página 75, exercício 2. Complete o quadro a seguir. Então, aqui vocês vão relacionar a escrita em porcentagem, a escrita em fração e a escrita decimal de um mesmo número. Então, aqui, 1 sobre 100. Já está marcado 1 sobre 100 lá, que é 1 centésimo. Na forma de fração, na forma de porcentagem é 1%, e na forma decimal desloca a vírgula 2 casas, 1, 2, dá 0,01, que é 1 centésimo. Aqui 0,1. Como ele tem que ter 2 casas aqui, na forma decimal, vai ficar 10. Então, 10 sobre 100 e 10%. 25 sobre 100. Na forma de porcentagem é 25%. E na forma decimal é 0,25, que é 25 centésimo. 75% é 75 sobre 100 na forma de fração, 0,75 na forma decimal. 1 inteiro na forma de fração é 100 sobre 100. Então, 100%, 100 sobre 100, na forma de porcentagem, 100%. 250% na forma de fração é 250 sobre 100. E na forma decimal, deslocando 2 casas a vírgula aqui, vai ficar 2,50. Página 75, exercício 3. Existem várias maneiras de se representar 3 décimos. Em forma de fração, fica 3 sobre 10. Em porcentagem, fica 30%. Na forma decimal, fica... Então, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, simplificando aqui por 10, vai ficar 3 décimos, que é a mesma coisa. Então, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, é a mesma coisa que 3 décimos. Na forma decimal, é só deslocar a vírgula uma casa, então vai ficar 0,3. Alternativa D. Página 76, exercício 4. Numa pesquisa realizada num condomínio, 35% dos moradores apresentavam-se insatisfeitos com a administração do síndico. A porcentagem de pessoas insatisfeitas equivale à fração? Então, 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100. Simplificando aqui por 5, 35 dividido por 5 vai dar 7, 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, é 7/20, que é a alternativa C. Agora, na questão 5, as frações 1/4 e 25 centésimo correspondem nessa ordem aos números decimais. Então, 1/4, se você dividir 1 por 4, vai dar 0,25. 25 centésimo na forma decimal também é 0,25. Então, a alternativa B. Na 76, exercício 6. A fração 35 centésimo pode ser representada pelo número... Então, 35 centésimo
dividido por 100, aqui 35 dividido por 100, desloca duas casas a vírgula à esquerda. Então, 1, 2, então vai ficar 0,35. Alternativa B.